E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha esse vídeo aqui, né? Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado para andar direitinho, principalmente com questão de vistos. Olha isso. Autoridades de imigração reforçam a supervisão de trabalhadores estrangeiros. As autoridades de imigração do Japão aumentarão as verificações sobre o emprego ilegal de trabalhadores estrangeiros, compilando um banco de dados de empresas e escolas que patrocinaram seus vistos, de acordo com funcionários do governo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos. No final de outubro de 2019, o Japão tinha cerca de 1,66 milhão de trabalhadores estrangeiros, de acordo com os números oficiais. Isso inclui estagiários técnicos com autorização de trabalho, alunos autorizados a trabalhar em meio período, por até 28 horas semanais. Então vocês estão vendo, né, que quem vem para o Japão mesmo com intercâmbio pode trabalhar, tem um limite de horas, mas pode trabalhar. Então isso é um, como é que se fala assim, é um bom sinal para quem quer vir para o Japão a estudo e conseguir um trabalho e ficar bastante tempo. É um sinal, né? Já é um indicativo. A Agência de Serviços de Imigração do Japão exige que os estrangeiros, ao entrarem no Japão, apresentem documentos importantes como um contrato de trabalho ou uma carta de admissão escolar, para que os funcionários possam verificar se podem trabalhar em outras atividades autorizadas por seu visto. A agência tem mantido até agora um banco de dados desse tipo de informação sobre indivíduos, mas não sobre as organizações que os empregam. Informações críticas, incluindo quantos trabalhadores estrangeiros são empregados por uma determinada empresa e que tipo de trabalho eles realizam, escapou facilmente ao escrutínio do governo. Funcionários da imigração esperam obter uma imagem mais precisa das situações de emprego dos trabalhadores estrangeiros e fortalecer a supervisão das empresas e escolas que aceitam estrangeiros, construindo um banco de dados baseados em organizações. O cerco vai fechar. Tá? A agência começou a construir um novo banco de dados no ano fiscal de 2020 e pretende colocá-los em uso na primavera de 2022. Então você já viu, né? As empreiteiras agora vão ter que dar seus pulos, como é que se fala assim? Empreiteiras e empresas agora vão ter que olhar realmente se o visto do peão é compatível com aquele tipo de serviço. Se não, lascou, nego. Cerca de 240 mil empresas que estão contratando estrangeiros, olha o que eu estou falando, incluindo aquelas com diploma universitário do Japão ou no exterior, estagiários técnicos e estudantes de tempo parcial, estão sujeitas ao banco de dados da agência, junto com universidades e escolas de língua japonesa. A partir desta primavera, no caso assim, ano que vem, né? A agência passou a exigir que as empresas... Não, é nessa mesmo, porque é o que passou, tá? Desculpe. Passou a exigir que empresas e escolas relatem números de identificação aos cartões de residência de cada estrangeiro pertencente à organização, além de nome das pessoas e data de nascimento. A agência acredita que o novo banco de dados ajudará as autoridades a eliminar práticas ilegais de emprego. Se o banco de dados mostra que uma empresa contrata vários estrangeiros com permissão para trabalhar como intérpretes ou engenheiros, apesar do fato de que a maioria dos empregos nessas áreas não requer habilidade técnica, a agência vai suspeitar que a empresa adicionou ilegalmente pessoas ao desenvolver uma atividade não autorizada. Porque é aquela velha história, dependendo de uma empresa, né, dependendo do tamanho do porte da empresa, não vai precisar de mais ou de, igual por exemplo, uma empresa de pequeno porte não vai precisar de mais de 3 intérpretes. Então se a empresa declarar que ela colocou assim, tem 10 intérpretes aqui dentro, o governo japonês vai falar, pô, pera lá, alguma coisa está estranha. Então, já viu, né? Então esse é um dos exemplos, tá, que eles estão dando. Em muitos casos, empresas e escolas que aceitam estrangeiros apresentarão um pedido de visto em seu nome.
É igual no caso dos intercambistas, para poder tirar o certificado de elegibilidade, a escola dá o nome dela, tá, no certificado, para a pessoa poder conseguir o certificado de elegibilidade para vir para o Japão. Tá, no caso, assim, intercambistas que não têm relação nenhuma com parentesco japonês, descendência nem nada. Eles conseguem vir e a escola dá o nome dela, dá o aval para ela poder vir. Por isso que eu falo que intercambistas está sendo um meio muito mais fácil de vir para o Japão em relação a emprego, a visto, né? Quando a agência suspeita de uma atividade ilegal, ao inspecionar o aplicativo, ela verifica os aplicativos da organização com mais rigor e realiza uma inspeção intensiva no local. Um dos fatores que levaram a agência a lançar um olhar mais vigilante sobre as empresas e escolas que aceitavam estrangeiros foi uma série de incidentes em que estagiários técnicos estrangeiros desapareceram de seus empregos, provavelmente os abandonando por completo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui no estado que eu moro, a polícia prendeu 3 estrangeiros, né, que estavam mexendo no lixo. Tá? A polícia suspeitou, foi lá, mexendo no lixo, a polícia falou: o que vocês estão fazendo aí? Né? E era estagiário técnico. Né? Só que o visto já tinha vencido. Né? Então já viu, né? Muitos foram forçados a trabalhar por longas horas em más condições de trabalho e não foram pagos por horas extras. A Organização de Formação Técnica de Estagiários foi criada em 2017 para supervisionar grupos de supervisão e empresas que aceitam estagiários estrangeiros, mas isso não impediu o êxodo desses empregos. Em 2019, 8.796 estagiários técnicos fugiram de seus empregos, segundo o governo. Outro grande problema são os estudantes estrangeiros que trabalham ilegalmente. O número de trabalhadores migrantes que vêm para o Japão com visto de estudante aumentou drasticamente ao longo dos anos. Muitos ignoram a exigência de que os alunos só podem trabalhar em um emprego de meio período por 28 horas por semana e eventualmente desaparecem de suas escolas. Você vê que na lei aqui do Japão é permitido o cara trabalhar. No caso, o intercambista, ele pode trabalhar, tá? Tem um certo limite, mas ele pode trabalhar. Então, por isso que eu falo, sempre bati em cima, que um dos meios mais fáceis de não descendentes vir para o Japão sem ter grandes dores de cabeça é por meio de intercâmbio. Aí você vê que a própria matéria já fala. Pior ainda, mais do que algumas escolas no Japão admitiram intencionalmente os chamados alunos para gerar receita. A agência, junto com o Ministério da Educação, estabeleceu novas diretrizes para 2019, definindo que as escolas que administraram mal os alunos não poderão mais reter alunos estrangeiros. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso, tá? Para quem acompanha o canal mais tempo, vai se lembrar dessa matéria. Mas ainda é difícil para o governo saber o que realmente está acontecendo em cada escola. O governo japonês tem se concentrado nos últimos anos em atrair profissionais altamente qualificados para virem trabalhar no Japão, criando uma nova categoria de visto chamada engenheiro, especialistas em humanidades e serviços internacionais. O novo visto se tornou um terreno fértil para a prática de trabalho ilegal, disseram especialistas. Existem atualmente cerca de 260 mil estrangeiros com este visto específico, que é projetado para uma pessoa com diploma universitário do Japão ou do exterior, no caso no Brasil também pode, tá? É qualificado para trabalhar como intérprete ou engenheiro. Então é aquela velha história. Por isso que eu sempre falo, sempre bati. Estudem Nihongo, estudem, porque se você conseguir um diploma, você consegue entrar nesse visto novo que saiu, tá? Olha aí, né? Outra oportunidade de emprego para quem não é descendente e quer trabalhar. Tanto que a NHK, ela soltou até uma reportagem, está soltando uma série de reportagens de estrangeiros que estão vindo para o Japão trabalhar. E a última reportagem que eles soltaram foi de um estrangeiro que trabalha numa ótica, numa loja que vende óculos, né? Está vendendo. E como ele fala bem o Nihongo,
né? Ele tem anseios de crescer. Esse rapaz, ele tá dando um, como é que se fala assim, um atendimento diferente, né? Mais personalizado às pessoas. Isso está chamando a atenção, né, no caso. Então você vê que não descendentes têm condições de vir? Tem, mas tem que se qualificar, precisa, não tem jeito. Muitos especialistas, peraí, voltando, pulei uma parte, mas na realidade muitos portadores de visto que estão aqui trabalhando em fábricas. Outros trabalham como balconistas em empregos que não exigem conhecimentos de línguas estrangeiras. Vocês estão vendo que a galera faz mutreta. Por isso que eu falo para vocês, dependendo do contrato que vocês assinarem no Brasil em relação às empreiteiras, tomem realmente cuidado com aquilo. Peça as coisas assinado, tá? Porque se tiver que colocar na justiça, vocês têm provas, porque olha, você viu que a matéria está falando. Eu vou até vou ler de novo, tá? Mas na realidade, muitos portadores de vistos que estão aqui trabalhando em fábricas, né? Mas outros trabalham como balconistas em empregos que não exigem conhecimento de línguas estrangeiras. E isso é para ser, tá, naquele visto, pelo que a reportagem está falando, é para ser naquele visto específico para você trabalhar naqueles lugares específicos, e não está sendo assim, tá? Por isso que tomem cuidado. Muitos especialistas jurídicos que lidam com questões envolvendo trabalhadores estrangeiros descrevem a categoria de vistos como problemática. Abre aspas, é uma categoria tão falsa, fecha aspas, disse ele. Então vocês podem ter certeza que esse tipo de visto vai mudar as regras, tá? Especialistas jurídicos pressionaram o governo a conduzir uma investigação abrangente sobre formas como o visto está sendo emitido e abusado. Outra categoria de visto que levou as autoridades de imigração a acelerar o processo de construção do novo banco de dados. Na primavera de 2019, o governo criou uma nova categoria chamada Trabalhador Qualificado Específico, que permite os estrangeiros trabalharem em 14 setores da indústria que enfrentam sérias carências de mão de obra, como setores de construção e hotelaria. Esses trabalhadores podem mudar de emprego desde que sejam considerados como trabalhando na mesma indústria, ou tipo assim, no mesmo ramo. Tá? Os trabalhadores levantaram preocupações de que apenas as áreas urbanas se beneficiariam da categoria, porque os trabalhadores estrangeiros procuram empregos com salários mais altos nas categorias e instaram a agência a determinar número de portadores de vistos por região. Os funcionários deverão usar um novo banco de dados para verificar mais detalhadamente se cada empresa atribui uma tarefa apropriada e legalmente autorizada para cada portador de visto. Então vocês estão vendo que o cerco vai fechar realmente, tá? Então, dependendo da denúncia que a pessoa fizer, vai trazer consequências muito grandes. Quando uma empresa contrata tanto um estagiário técnico quanto aqueles com visto específico de trabalho qualificado, deve ser mais fácil com um novo banco de dados para funcionários ver se os trabalhadores estão sendo pagos de acordo com sua condição e verificar se eles não são apenas considerados estrangeiros. Então vocês estão vendo que as regras vão ser mais rígidas e os direitos do trabalhador no Japão vai ser mais fiscalizado, né? Então o direito dele vai ser, pelo governo japonês, vai ser exigido nas empresas, que as empresas cumpram o direito do trabalhador aqui no Japão. Tá? Por isso que muitas brechas que acontecem não é tanto pelo governo, tá? É pela própria empresa que te contrata, ou que me contrata, ou que nos contrata. Com o novo banco de dados, a agência também espera simplificar o processo de solicitação de vistos para empresas e escolas limpas que não levantaram bandeira vermelha ou violaram as regras. Ao nos concentrarmos mais na supervisão de empresas e escolas suspeitas, devemos ser capazes de detectar práticas ilegais e reduzir o número dessas ocorrências, disse um funcionário da agência. A agência ocasionalmente oferece alívio para estrangeiros
envolvidos sem saberem uma prática ilegal de trabalho, conduzida por uma empresa ou escola, permitido que continuem a permanecer no Japão. Então vocês estão vendo que as regras no Japão, por mais que pareçam rígidas, elas procuram ser justas. Então não adianta querer culpar o cara, no caso assim, o trabalhador que foi ludibriado, que foi enganado. Então você vê que o Japão dá essas condições. Eriko Suzuki, professor da Universidade Kokushinkan, espera que o novo banco de dados ajude a revelar o problema de trabalhadores estrangeiros ilegais e estagiários técnicos que fogem de seus empregos, provém de empresas e escolas que estão aceitando estrangeiros. Suzuki está pedindo ao governo que estabeleça um sistema para resgatar estrangeiros que estão envolvidos em tais atividades ilegais e deixe-os continuar a trabalhar e estudar. Especialistas em questões trabalhistas e de imigração há muito criticam o tratamento dado pelo governo aos trabalhadores estrangeiros como hipócritas. No caso assim, o governo, né? Nos últimos 30 anos ou mais, o governo declarou que o Japão não aceitará trabalho não qualificado do exterior. Embora a falta de mão de obra tenha permanecido uma questão crítica e urgente para a nação que envelhece rapidamente, ao mesmo tempo, o governo recrutou estrangeiros sob pretexto de programas de estágio técnicos e estudos no exterior. Em seguida, permitiu que exercessem trabalho não qualificado. Por isso o motivo da hipocrisia. É uma coisa que eu sempre venho batendo em cima dos meus vídeos, né? Tanto que eu fui muito criticado por isso. Mas, olha aí. Por esse motivo, líderes críticos e líderes sindicais estão pedindo que a agência use o novo banco de dados para proteger os direitos dos trabalhadores estrangeiros. Então aí, né? Então você vê que a matéria deu indícios de como vir trabalhar no Japão, mas também mostrou que as leis vão mudar. É aquilo que eu sempre venho falando. O Japão implementa a lei. Eles vão vendo como é que a coisa vai andando, né? Dependendo da caca que a galera faz, eles vão mudando ou não. O Japão deu indícios desse tipo de ação nessa pandemia. Ele implementava as leis de imigração, ele esperava um tempo. Aí foi mudando, foi mudando, foi mudando. É a mesma coisa, que vai entrar a partir de outubro, eles estão pensando ainda, eles não bateram o martelo em liberar para todo, né, para o resto do mundo voltar a vir para o Japão. Claro que não ao turismo ainda, com vistos de... No caso assim, seria vistos de negócios, ou qualquer visto acima de 3 meses ou mais. Tá? Geralmente visto de turista é até 3 meses. Então, por isso que eles estão falando que turista não pode. Mas vistos de 3 meses, seja qualquer tipo for, por qualquer razão, de 3 meses ou mais, vai poder entrar no Japão. Aí fica a pergunta, mas por que isso? Por causa dos testes, por causa do volume de testes. Por isso que eles limitaram também a entrada no início de 1.000 pessoas, para ver se o fluxo de testes vai aguentar. Dependendo com o tempo, isso pode diminuir o número de pessoas ou aumentar o número de pessoas que vão poder entrar no Japão ao longo do tempo. Isso só o tempo vai poder falar também. O Japão não é diferente do Brasil. O brasileiro tem aquela mentalidade. Desculpem falar, eu sou brasileiro também. Mas se fez aquela lei tem que ser assim o resto da vida. O Japão não funciona assim. Por isso que num dos últimos vídeos que eu fiz, a imigração ela mudou a regra de visto para sansei. Tanto que os sanseis filipinos também vão ter que tirar a elegibilidade. Não é só os sanseis brasileiros. Tá? Fui muito criticado. Falei assim, mas o Japão não falou nada. O Japão não precisa falar nada para ninguém, pô. Tá lá no... Como é que se fala? No site do Ministério do Japão. Tá lá. É só as pessoas irem lá olhar. É questão de preguiça, tá? Desculpa falar. Mas tá lá. O Japão não precisa soltar uma notificação. Essas notícias que saem no jornal são o quê? Pessoas foram lá, pesquisaram e fizeram a notícia e passaram para vocês. Não é o que o governo japonês soltou a notícia. Ó, vai ser assim, tá? Eu acho que é questão de raciocínio. Desculpem falar que estava meio entalado, tá?
Porque é aquela velha história, igual você vai na escola, o professor de redação fala assim, ó, o tema é esse, faça a sua redação. Foi o que eu fiz. Tá lá a comprovação de que o governo vai exigir. Tanto que o estado de São Paulo era um dos que não exigiam elegibilidade para Sansei. Eles já mudaram o site. Tanto que tem 2 casos visto para Sansei com elegibilidade e sem elegibilidade. Iniciei a mesma coisa. O resto do Brasil, praticamente todos pediam elegibilidade. Eu não sei por que o pessoal fez tanto alarde. Fala assim, você está fazendo um desserviço à comunidade Sansei. Pô, tá aí a notícia. É só ir atrás. Né? Tipo assim, tá lá no site do Ministério do Governo japonês. É oficial. Não custa. Né? Mas, já viu. Para vocês que assistiram o vídeo até o fim, eu tiro meu chapéu para vocês. Arigatou gozaimasu, porque é um vídeo comprido. Tá? Eu sei que muita gente com 5 minutos sai do vídeo. Por quê? O YouTube mostra as estatísticas. Todo canal ele tem as estatísticas do tempo de vídeo, né? E o tempo que a pessoa fica no vídeo, assistindo ou não. Talvez meus vídeos sejam muito chatos, porque dependendo do vídeo, a pessoa sai com 1 minuto, 2 minutos. Não é aquilo. Talvez eu não fale aquilo que a pessoa quer escutar. Mas vou fazer o quê? Se gostou do vídeo, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas, para as pessoas verem a real que está aqui no Japão, tá? E se você tem conhece alguém que tenha vontade de vir para o Japão e não é descendente, mostra esse vídeo para ele, porque esse vídeo mostra muito a chance da pessoa não descendente de vir trabalhar no Japão, tá? Um abraço, até o próximo, até mais!